Antes de Roma, antes do cristianismo, antes das cidades que hoje conhecemos, existia um mundo sagrado. Um mundo de rios que tinham nome, montanhas que respiravam e deuses que habitavam as sombras da paisagem. Mas quem eram esses deuses? O que é que realmente sabemos sobre a mitologia lusitana? Ao contrário dos gregos, os lusitanos não nos deixaram uma Ilíada. Não temos um livro dos mortos como no Egito, nem um Éda. A mitologia indígena da Península Ibérica não sobreviveu em forma escrita. O que temos são fragmentos, ecos, em pedra e bronze. Nesta primeira parte, vamos responder de onde vem tudo isto. Quais são as fontes que nos permitem reconstruir esta religião? O nosso conhecimento chega-nos por duas vias, um olhar de fora, os autores clássicos, e as pedras que ficaram, a arqueologia. Imagina que o futuro só te conhecia por relatos de estrangeiros que te achavam bárbaro. Foi o que aconteceu aos lusitanos. Entre esses autores, um dos mais importantes é Estrabão, um geógrafo grego que escreveu no tempo do Império Romano. É ele que nos fala dos costumes. Diz que os lusitanos viviam de forma austera, bebiam cerveja de cevada e comiam pão de bolota. E descreve sacrifícios que para ele eram chocantes, hecatombes de animais e sacrifícios de prisioneiros para prever o futuro. Mas lembrem-se, Estrabão tinha uma agenda. Ele via estes povos como rudes, selvagens, difíceis de domar. Outro autor essencial é Plínio o Velho. Ele interessa-se menos por teologia e mais por curiosidades naturais. É ele que registra a lenda das éguas fecundadas pelo vento, dando origem a cavalos tão velozes que mal tocavam o chão. Fala também do Tesourífero, o Tes coeva ouro, misturando factos reais com uma aura mítica em torno do rio. Temos ainda Varrão, que tenta explicar a palavra Lusitânia ligando-a aos jogos de Baco ou à fúria das bacantes. Em vez de procurar a etimologia verdadeira, faz o que os romanos adoravam, integrar tudo na sua própria mitólabe. Outros autores falam da costa atlântica como um lugar de fenómenos estranhos, marés incômodas e pôres do sol dramáticos. Descrevem figuras como Viriato quase como heróis naturais, duros, formados por uma terra extrema. Mas há um problema. Todas estas fontes são tardias e parciais, escritas quando Roma já dominava politicamente. Eles olham para os deuses lusitanos e perguntam: a quem se parece ele no nosso panteão? É interpretatio romana. Endovélico é visto como Plutão, a Tésina como Proserpina. Isto é útil, mas filtra a realidade através da lente de Roma. A primeira conclusão é esta: as fontes literárias são indispensáveis, mas nunca inocentes. Mostram como Roma via a Lusitânia, mas como se viam os lusitanos a si próprios. Para isso, temos de interrogar as pedras. Até à próxima parte. Se os textos clássicos são o olhar do outro, a arqueologia e a epigrafia são, de certa forma, a voz de dentro, mesmo que fragmentada. Ao contrário de uma Bíblia ou de um livro de mitos, a religiosidade lusitana fixou-se na pedra. Em altares votivos, em rochedos gravados, em inscrições breves que acompanham rituais e ofrendas. Aqui entram dois tipos de fonte: inscrições em língua lusitana e inscrições em latim dedicadas a deuses locais. As inscrições em lusitano são raríssimas, conhecemos apenas meia dúzia. Mas cada uma delas é uma mina de informação. Uma das mais importantes é a inscrição Biarronchos, descoberta em 1997 na região de Porto Alegre. O texto descreve um ritual público de grande escala, o sacrifício de mais de 30 animais oferecidos a várias divindades. Estamos a falar de uma hecatombe, uma cerimónia coletiva possivelmente ligada a pactos, alianças ou momentos de crise. Outro testemunho fundamental é a inscrição do Cabeço das Fráguas, na atual Guarda. Gravada no rochedo, ela menciona sacrifícios, uma ovelha trebaruna, um touro reve e assim por diante. Em locais como Lamas de Moída encontramos inscrições enigmáticas com palavras como Carla, talvez pedra sagrada. Estas inscrições não são mitos contados em prosa, são registros rituais. São fórmulas solenes que fixam na pedra um ato sagrado. Um dos exemplos mais impressionantes é o Santuário de Endovélico, em São Miguel da Mota, no Alandroal. Muitas dessas inscrições dizem simplesmente: fulano cumpriu o voto que fez em Endovélico. Sabe-se que muitos fiéis praticavam incubatio, dormiam no templo para receberem, em sonho, a resposta do Deus. Outro caso extraordinário é o Santuário Rupestre de Penóias. Ali, as próprias rochas foram escavadas. As inscrições explicam o ritual com detalhe: matar a vítima, derramar o sangue, purificar-se com sangue e azeite. Em Mérida, encontramos inscrições que ligam a Tésina à Proserpina. Algumas são verdadeiras maldições, de ficciones. Vemos guerreiros com torques, esculturas de javalis, os verracos e pequenos bodes de bronze.
A religião lusitana não desapareceu com Roma. Ela adaptou-se, ganhou novas roupagens, mas continuou viva. No século XVI, André de Rezende foi um dos primeiros a copiar as inscrições, salvando-as do esquecimento. No início do século XX, Leite de Vasconcelos escreveu Religiões da Lusitânia, a base de quase tudo o que sabemos hoje. É a partir deste puzzle que vamos reconstruir o que se adorava nesta terra. Quem eram, então, os deuses da Lusitânia? Agora que sabemos de onde vem a informação, podemos finalmente fazer a pergunta que toda a gente quer ouvir. Quem eram, então, os deuses da Lusitânia? A resposta não é um simples, olha, aqui está o panteão arrumadinho. Ao contrário dos deuses gregos ou romanos, que nos chegam com árvores genealógicas, poemas épicos e estátuas perfeitas. Os deuses lusitanos surgem-nos como nomes espalhados por pedras, por montes, por rios. A religião lusitana era politeísta, sim, mas profundamente local e ligada à paisagem. Cada monte, cada rio, cada povoado podia ter a sua divindade tutelar. E, ainda por cima, quase tudo o que vemos destes deuses já passou pelo filtro romano, aquilo a que chamamos interpretativo romana. O hábito de traduzir deuses indígenas em equivalentes romanos. Mesmo assim, há figuras que se destacam. E é por aí que vamos começar. Endovélico é, sem dúvida, a divindade mais documentada. Era deus da saúde e da adivinhação, senhor do submundo e da regeneração. Peregrinos dormiam no seu templo para receber visões. As pedras guardam ainda hoje agradecimentos pela cura recebida. Tudo indica que tinha um caráter duplo, por um lado, ligado à luz e à vitalidade, por outro, ao submundo, à escuridão fértil. Alguns estudos modernos defendem que Endovélico funcionava como um psicopompo, um condutor de almas para o além. Encontramos sobretudo símbolos de vida eterna e renascimento, pinhas, coroas de flores e por vezes pequenos génios alados. No seu santuário principal foi encontrada uma cabeça de mármore, um homem barbado, que muitos interpretam como a face de Endovélico. Esta prática, chamada incubatio, consistia em passar a noite no templo à espera de um sonho enviado pelo Deus. Ao amanhecer, o sacerdote interpretava a visão. Se Endovélico é o senhor das colinas, a Tésina é a senhora do renascimento. O seu nome significa a que volta a nascer. A Tésina não é uma deusa, fofinha. Há inscrições em que ela é invocada em contextos de maldição e de justiça. A deusa que cura também é a deusa que castiga. O seu animal sagrado é o bode ou a cabra. Estes animais simbolizam tanto a vitalidade da natureza como uma força selvagem. Numa inscrição famosa, lê-se a Teicina Turibragensis Proserpina. A Tésina identificada com Proserpina, a rainha do submundo romana. Se tivéssemos de escolher um pai dos deuses na Lusitânia, muitos investigadores apontariam para Rev, ou Reu. Nas grandes inscrições rituais o nome de Rev aparece sempre no topo da lista. É a ele que são oferecidos os touros. Não temos uma descrição física clara de Rev. Ele é um deus de soberania, de justiça, de céu e, talvez, de tempestade. O seu nome aparece associado a montanhas e rios, como Reves Varaucus, ligado à Serra do Larouco. Por tudo isto, muitos o veem como o equivalente lusitano de Júpiter, o deus que garante a ordem do mundo e dos pactos. Se Rev é o soberano, Bandua é a muralha. Bandua é uma divindade tutelar, um protetor de comunidades concretas. É como se cada povoado tivesse o seu Bandua particular, um espírito do lugar que guarda fronteiras e pessoas. Bandua pode surgir em forma feminina, usando uma coroa mural, símbolo de uma cidade fortificada, e segurando uma cornucópia. Em outros contextos, Bandua é associado a Marte, não como deus da guerra, mas como guardião armado do território. Entre os nomes femininos, Trebaruna é um dos mais fascinantes. O seu nome está ligado a Trebo, casa ou aldeia. Na inscrição do cabeço das fráguas, Trebaruna recebe uma ovelha, enquanto Rev recebe um touro. Ela protege a casa, ele o céu. Em época romana, Trebaruna chega a receber o epíteto de Augusta, integrada simbolicamente no mundo romano. Outra figura de destaque é Muniti. O próprio nome parece aproximá-la da ideia de munus, obrigação ou dever. Podemos ver Muniti como uma espécie de garante espiritual do contrato social. Garante que o prometido é cumprido. Nabia é uma deusa das águas. O seu nome está espalhado pelo noroeste e deu origem a muitos nomes de rios. Arantius aparece como deus guerreiro em Idenha Nova e Quangei surge como guardião de rebanhos e caminhos. Fala-se ainda no Ars lusitano ligado a cavalos e em divindades como Ilurbeda, associada a montanhas ou minas. Cada uma destas figuras acrescenta uma nova nuance ao mosaico sagrado: guerra, metais, fronteira, água e pacto. No Santuário de Panoias, perto de Vila Vial,
encontramos talvez o cenário mais intrigante desta religião em transformação. Ali, as rochas foram talhadas formando tanques, fossas e cavidades onde se realizavam rituais complexos. Matar a vítima, queimar as vísceras, recolher o sangue, cozinhar a carne, purificar o iniciado. As inscrições falam de deuses severos, de deuses dos Lapiteus, provavelmente uma comunidade indígena local, e do Altíssimo Serapis. Estes deuses severos parecem ser divindades infernais ou do submundo, exigindo rituais de sangue e purificação. Ao lado deles, Serapis, um deus de origem greco-egípcia, mostra como o culto indígena se misturou com o império. Panoias é, portanto, um palco de sincretismo extremo, onde deuses locais e orientais coexistem e se fundem. Há um ponto essencial. Originalmente, eles não tinham rosto humano. Os deuses lusitanos são anicónicos. Manifestam-se como forças da natureza, o poder de um rio, a imponência de uma montanha, a sombra de um bosque. Só com a chegada de Roma e com a difusão da arte clássica é que estas divindades começam a ser representadas com forma humana. A cabeça barbada de Endovélico, a figura feminina de Bandua com coroa mural, tudo isso é tardio. O lusitano antigo não precisava de uma estátua. O próprio monte era o deus. A água era a deusa. No fim desta viagem, o que vemos não é um Olimpo organizado, mas um tecido vivo de forças divinas. É a imagem de uma religiosidade profundamente ligada à terra, à comunidade e ao ciclo da vida e da morte. Até agora falamos de fontes e de deuses. Nesta parte, descemos um nível, saímos dos nomes gravados na pedra e aproximamos-nos dos gestos, das histórias e das criaturas. É importante lembrar, não temos mitos lusitanos preservados como temos mitos gregos ou nórdicos. Não existe um livro de histórias sagradas da Lusitânia. Mas temos algo precioso, descrições de rituais, inscrições passo a passo e lendas que sobreviveram misturadas com a geografia e o folclore. É a partir destes pedaços que podemos espreitar o universo de rituais, lendas e criaturas do mundo antes de Roma. Os rituais lusitanos não eram apenas cerimónias decorativas. Eram momentos em que a comunidade inteira se colocava diante dos deuses, oferecendo sangue, animais, votos, palavras e até o próprio corpo, em troca de proteção, cura, justiça ou conhecimento. Podemos agrupá-los em 4 grandes tipos: sacrifício e iniciação, hecatombe pública, sono e cura, e rituais de maldição e vingança. O Santuário de Panoias, em Vila Real, é talvez o melhor manual de instruções ritual que temos em toda a Península Ibérica. Ali, as rochas falam. Literalmente, as inscrições estão gravadas na própria pedra, explicando passo a passo o que deve ser feito. O que as inscrições descrevem é um verdadeiro ritual de iniciação aos chamados deuses severos e a Serapis, deuses do submundo. O sacrifício, as vítimas são trazidas ao santuário. São mortas de forma ritual e o seu sangue é vertido para as cavidades na rocha, os laciculi. 2. A queima e o banquete, as vísceras são queimadas em cavidades quadradas. O resto da carne é grelhada e consumida pelos presentes num banquete ritual. Comer aqui não é apenas alimentar-se, é partilhar simbolicamente a carne com os deuses. 3. Purificação. Depois do sacrifício, existem tanques, os lavacra, onde os iniciados se lavam, purificando-se do contacto com a morte. Panoias mostra-nos uma religião que não tinha medo da transformação. A morte, o fogo, o banquete e o banho são etapas de uma mesma viagem. Sair do profano, atravessar o limiar do sagrado e regressar transformado. Se Panoias nos dá o detalhe, a inscrição de Arronches dá-nos a escala. Ela descreve um ritual que podemos comparar a uma hecatombe à moda grega. Ali estão registados os sacrifícios de cerca de 35 animais, touros, ovelhas, porcos. Estamos perante uma cerimónia pública massiva. Cada deus recebe um animal específico. Isto sugere uma hierarquia do panteão e uma especialização de funções. Entre os sacrifícios, 10 são de touros, um número impressionante, tanto pelo valor económico como pelo significado simbólico. Em Arronches, vemos a comunidade inteira a pôr o seu gado, a sua riqueza e o seu futuro nas mãos dos deuses. Nem todos os rituais envolviam sangue e fogo. No santuário de Endovélico, o elemento central era o sono do devoto. Ali praticava-se a incubatio. Os fiéis dormiam dentro ou junto ao recinto sagrado, acreditando que o deus se aproximava através de sonhos. O sonho indicava a cura para uma doença, um aviso sobre o futuro ou a resposta a uma decisão difícil. O sonho tornava-se um oráculo. Muitos voltavam para erguer uma ara de agradecimento, gravando a fórmula clássica: cumpriu o voto. É um ritual menos espetacular, mas talvez mais íntimo. Aqui, o corpo não é sacrificado, repousa. Entregas os teus medos a um deus. Na esfera diatégina, o ritual assume um tom diferente,
ela é chamada também para vingar, punir, corrigir injustiças. A Tégina aparece associada a devotiu, um voto em que alguém se entrega ou entrega outra pessoa ao poder da divindade, em contexto de maldição. Um devoto pede justiça, alguém roubou túnicas e capas. E ele roga a deusa que use a sua majestade para castigar o ladrão. O sagrado era a última instância de justiça. A maior ameaça não era a polícia, era o medo de ser entregue à fúria de Tégina. No extremo sudoeste da península, lá onde a terra parece acabar no Atlântico, fica o promontório sacro, o Cabo Sagrado, o que hoje chamamos Sagres. Para os antigos, aquele não era apenas um penhasco bonito, era um lugar onde os deuses se reuniam à noite. Estrabão relata um costume curioso. Quem visitava o promontório não podia realizar sacrifícios noturnos. Em vez disso, havia um outro tipo de ritual. Pedras empilhadas eram viradas ao contrário. Fazia-se uma libação, ou seja, derramava-se um líquido em oferta, geralmente vinho ou outro líquido ritual, e depois as pedras eram cuidadosamente recolocadas. Parece um gesto pequeno, quase invisível, mas é profundamente simbólico. Virar a pedra, oferecer, voltar a pê-la no lugar, é como abrir e fechar uma porta. Pedir licença a quem habita naquele limiar entre terra e oceano. Sagres mostra-nos que os sítios, cabos, promontórios, ilhas, também eram sagrados. Há rituais que não acontecem em templos, mas em paisagens. Mesmo sem uma mitologia escrita, os autores clássicos preservaram lendas que circulavam na península. Uma das lendas mais famosas é a das éguas e do vento. Segundo Plínio o Velho, na região de Elisipo, acreditava-se que as éguas podiam ser fecundadas pelo vento favónio. As éguas recebiam o vento do oeste e geravam potros extraordinariamente velozes. Havia, porém, um preço. Estes animais viviam apenas 3 anos. Aqui, a natureza e o sobrenatural fundem-se. Esta lenda fala-nos de um povo que via nos fenómenos naturais não apenas biologia, mas sinais de forças divinas invisíveis. O Tejo não era apenas um rio. Era um eixo mítico. Poetas como Ovídio falam do Tejo aurífero, o Tejo que arrasta o ouro nas suas águas. Ovídio relaciona este ouro com o mito de Feitonte, o jovem que tentou conduzir o carro do sol e caiu. O Tejo teria recebido o ouro derretido pelo fogo do céu. Outro mito é a lenda de Ulisses de Elisipo. Ao ouvir o nome, autores clássicos criaram a narrativa de que o herói da Odisseia teria fundado a cidade. Historicamente, isto não passa de etimologia fantasiosa. Mas significa que, para o imaginário clássico, a Lusitânia era um palco onde se podia estender o mapa mítico grego. A mesma lógica aplica-se à palavra Lusitânia. Autores sugerem que o nome viria de Luz, companheiro de Baco, o deus do vinho e do êxtase. Roma imaginava este território como uma terra de forças indomadas. Os lusitanos não escreveram esta história, mas ela diz muito sobre como Roma os via. Em quase todas as religiões antigas, os animais são pontes. Pontes entre o humano e o divino, entre o visível e o invisível. A coca, ou o coco, é uma figura que nos chega pelo folclore. Em muitas regiões, surge um dragão exibido como criatura temível. Noutras zonas, coca, ou o coco, é simplesmente o bicho-papão, o ser que devora crianças desobedientes. Vários estudiosos veem na coca a sobrevivência de antigos rituais ligados ao culto das cabeças cortadas, típico de tradições célticas. Ao longo dos séculos, esse imaginário foi sendo cristianizado até dar lugar a uma figura semicómica, um monstro festivo. Plínio o Velho registra relatos de criaturas marinhas na costa lusitana e nas margens do Tejo. Fala de tritões e nereidas. Fala de tritões que superariam búzios e de nereidas com o corpo coberto de escamas, cujos cânticos tristes eram escutados. O rio e o mar eram vistos como espaços habitados. Não eram apenas massas de água, eram domínios de seres próprios. Um dos símbolos mais impressionantes do mundo pré-romano são os chamados borrões, esculturas de granito representando porcos. Os borrões tinham uma função mágico-protetora, protegiam o gado, guardavam o território, afastavam ameaças. O porco, javali, está ligado à fertilidade e também à ferocidade guerreira. Há uma continuidade entre o animal vivo e a escultura. O bode e a cabra são animais centrais na simbologia religiosa. Foram encontrados ex-votos de bronze oferecidos à Tégina. Ex-votos mostram pequenos machos caprinos que incorporam a força viril e a capacidade de sobreviver em terrenos difíceis. O bode é quase um espelho do povo que o venera, resistente, ágil, capaz de subir onde outros caem. Nos altares rupestres e contextos infernais, é provável que animais como a serpente e o javali tivessem presença simbólica forte. A serpente é ambígua, pode ser curadora e mortífera, ligada tanto à terra fértil como ao ciclo de troca de pele. O javali, por sua vez, é animal de força bruta, perigo, selvageria controlada,
ideal para acompanhar deuses severos. A combinação de arqueologia e tradição permite ver, por detrás da pedra, um bestiário simbólico bastante rico. Se juntarmos todos estes elementos, o que vemos? Vemos uma religião que vivia no contacto com a paisagem. Rochedos talhados para receber sangue e fogo, e rios dourados que se tornam lenda. Vemos uma mitologia cheia de histórias curtas, éguas fecundadas pelo vento e potros que correm como relâmpagos. Heróis gregos que fundam cidades e dragões que mais tarde se tornam figuras de festa. Os animais, cavalos, javalis, serpentes, são máscaras dos deuses, símbolos de forças que a comunidade tenta responder. Na próxima parte, mudamos de lente, olhamos para os autores, arqueólogos e historiadores que juntaram estas peças. Deram-nos, finalmente, uma linguagem para falar de algo que esteve enterrado na terra e no silêncio, a mitologia lusitana. Até aqui, caminhamos com deuses, subimos a santuários de montanha e ouvimos lendas de éguas fecundadas pelo vento. Mas há uma pergunta que falta responder. Como é que sabemos tudo isto? Quem leu as pedras? Nesta última parte, vamos olhar para os intérpretes modernos, arqueólogos e escritores que reconstruíram a mitologia lusitana. A reconstrução não começou com drones, mas com pessoas a andar pelo campo, a copiar inscrições à mão. A sua obra monumental de 1905 é a base sobre a qual quase todos os estudos posteriores foram construídos. Leite compilou inscrições e analisou deuses como Endovélico e Atégina, percebendo onde eram venerados. Em 1890, ele escavou o santuário de São Miguel da Mota, salvando monumentos que iam ser destruídos. Para ele, a mitologia lusitana era uma corrente subterrânea ainda viva por baixo da superfície cristã. Certas fórmulas para encontrar objetos roubados relacionam-se com o culto antigo de Atégina, deusa da justiça. Mais recentemente, Alexandre Parafita tem estudado moras encantadas, demónios e santos populares. O seu trabalho mostra como o imaginário pagão sobreviveu camuflado em festas e tradições locais. A ficção também reconstrói o passado. As obras Fagaria Fosses e Rota do Passado, de Joel Perpétuo, são exemplos disso. Em Fagaria Fosses, Nabia domina os rios e Endovélico surgem estátuas colossais em esplanadas sagradas. Em Rota do Passado, estas forças surgem no presente, como o mosaico de Tonguena Biabus ou o Coar de Sofia. A ficção cria uma ponte direta entre a Lusitânia antiga e o leitor contemporâneo. Scarlatti Lambrino propôs que Endovélico não era apenas um deus da medicina, mas uma força infernal profunda. A mitologia lusitana não desapareceu, transformou-se em folclore, romarias e cultos de santos. Continuamos a encontrar o culto das pedras, como a Senhora de Antime, ligada a rituais de fertilidade. As máscaras tradicionais e as fogueiras de solstício são possíveis sobrevivências de um calendário ritual pré-cristão. Deuses antigos foram substituídos por santos. O lugar sagrado mantém-se, mudam apenas os nomes. Ao longo deste documentário, atravessamos 2000 anos, das fontes antigas aos intérpretes modernos. Enquanto houver quem leia as pedras e escuta as lendas, este passado estará vivo e a ser lembrado.